Hoje eu vou falar para a BM News sobre educação domiciliar. O termo utilizado é homeschooling, que significa um método de ensino que é feito para quando a gente quer educar as crianças e adolescentes em casa, seja por meio de professores particulares ou a mesma família fazendo o ensino, a alfabetização ou o ensino fundamental na própria casa. A pergunta que fica, e que eu também fui pesquisar e quero ensinar a vocês, é se o nosso país ele permite esse tipo de educação, se a legislação permite ou não que seja feito desse formato. Eu achei esse tema bem relevante nesse momento, porque durante a pandemia está sendo praticado esse formato de educação, mas e o momento após a pandemia, como vai ficar? Eu acho que muitos pais estão se perguntando porque há rumores de que as escolas podem voltar a funcionar e aí a gente fica com o coração dividido. Se é mais importante a gente correr o risco de perder o ano letivo, deixando os filhos em casa por uma segurança ou insegurança nossa de que levando eles para a escola pode haver uma contaminação, ou se daqui a pouco a gente deve mandá-los para a escola, mesmo assim correndo os riscos, né? E a gente não sabe como agir. Mas a questão também que fica é se a gente estaria cometendo algum crime ou correndo algum risco de fiscalização por parte do Conselho Tutelar se o ano letivo voltar a funcionar e a gente deixar nossos filhos em casa. Então são questões que eu acho que são bem importantes de esclarecer num momento como esse que estamos passando. O que a legislação nos diz? Primeiro, o artigo 6º da Constituição Federal, ele diz que a educação é um direito social que deve ser garantido pelo Estado. O artigo 6º da Lei de Diretrizes e Bases Educacionais, ele diz que os pais têm responsabilidade, junto com o Estado, de garantir acesso dos filhos à educação. Então a gente vê que diante disso não há uma previsão legal para a modalidade de ensino domiciliar. No Brasil não há essa previsão, pois ela não se alinha com a responsabilidade que a lei prevê dos pais e do Estado em fornecer às crianças e adolescentes uma formação educacional. Por outro lado, também em toda a legislação que trata da educação, não há nada que proíba que seja feito nesse formato domiciliar. E o que a gente tem visto na prática? Que as pessoas que têm esse interesse, e que há casos muito próximos de nós, até um tempo atrás foi comentado de uma família de Gramado ou Canela, que tinha já esse costume e acabou ajuizando uma ação para conseguir uma autorização judicial, é que as famílias acabam fazendo justamente isso. Elas entram com uma ação, elas acabam provando para o juiz que esse método funciona e que elas têm todo o suporte para fornecer à criança e ao adolescente o conteúdo que é necessário, e aí conseguem essa autorização judicial e acabam fazendo esse sistema homeschooling. E fazem isso de uma forma conveniente para a criança e o adolescente. Qual é a posição do nosso Supremo Tribunal Federal? Em 2018 foi que chegou ao Supremo Tribunal Federal um julgamento de um recurso extraordinário, que é o número 888.815, e acabou consolidando o entendimento de que a prática da educação domiciliar ela é considerada ilegal. Na decisão, eles destacaram que a Constituição Federal ela não proíbe a prática, mas de que seria necessário um projeto de lei para regulamentar a questão. Aí, quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo em 2019, ele tinha como meta, que ele deixou público, regulamentar a situação. Nos 100 primeiros dias do governo dele, ele se comprometeu a fazer isso através de uma medida provisória, por meio do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ele iria beneficiar cerca de 31 mil famílias que se encontram nessa situação e utilizam desse método de aprendizagem, que já tem concedido judicialmente o benefício. E isso acabou não ocorrendo na prática. E aí, dia 11 de abril de 2019, o presidente assinou um projeto de lei que ainda está em trâmite na Câmara, que tem o número 2401/2019. Esse projeto é bem interessante, ele é público, pode ser acessado e lido por qualquer pessoa, é só digitar na internet o número que eu falei e ler a íntegra do projeto.
mas ele ainda não está definitivamente votado e aprovado. Logo depois veio a pandemia, que todo mundo sabe, e aí essa situação acabou sendo retomada. E aí está muito mais em vogue o tema da educação domiciliar. Acabou sendo votada uma medida provisória, sendo aprovada uma medida provisória, que é a 934, que regulamentou a educação domiciliar, mas apenas durante o período da pandemia. Até de escolas públicas, privadas, de educação em faculdades, universidades, e tem rumores de que essa medida provisória vai ter uma emenda. E essa emenda ela seria feita pelo Ministério da Educação, que ela iria regulamentar a situação para o momento posterior à pandemia. Isso ainda não se sabe se é real, porque aí tem uma discussão de que o Ministério da Educação não teria legitimidade para isso, que teria que ser feito pelos deputados, enfim, tem uma situação ali controversa e não se sabe o que vai acontecer. Na prática, até hoje não tem nada, o que a gente tem de real é que o Supremo Tribunal Federal até hoje considera ilegal. Quais são os argumentos existentes favoravelmente e contrários a tudo isso? Pelo que eu pesquisei e pelo que eu li, a Associação Nacional de Educação Domiciliar, a ANED, ela tem os argumentos mais favoráveis a isso. Ela entende que o ensino domiciliar ele é muito favorável para desenvolver certas habilidades para as pessoas que forem aplicadas, como maior amadurecimento, disciplina de estudo, gosto pela aprendizagem, estratégias de aprendizado diferentes para cada uma das pessoas, autoestima, empreendedorismo, deixar as crianças longe de pressões sociais. E em relação à socialização, que é uma preocupação que a gente tem, essa criança não vai socializar porque vai estar sempre em casa convivendo apenas com a família. Não, eles dizem que há outras formas da criança socializar, que ela pode se inscrever em cursos de idiomas, frequentar clubes, aulas de esportes, etc. Em relação aos argumentos contrários, eles vêm do próprio STF quando julga a questão. Diz o STF que ele pode agravar os problemas de evasão escolar, diz que pode prejudicar a identificação de abusos, que as crianças sofrem muitos maus tratos e que esses maus tratos e criminalização, como estupros que acontecem muito em crianças, podem crescer, porque quem identifica isso geralmente são as escolas, onde há mudança de comportamento das crianças, as professoras que percebem, então isso pode dificultar que seja percebido. E também que a maioria das famílias brasileiras não tem essas condições de ensinar em casa, que é muito baixa o percentual de pessoas que têm uma condição técnica ou financeira de proporcionar isso aos filhos. Também haveria o aumento da desvalorização dos professores, tá? Então, concluindo, diante da análise de todos os argumentos que foram demonstrados, a gente verifica que o tema ainda é bastante polêmico e controverso. Num mundo ideal, essa metodologia seria boa, mas no mundo real em que a gente vive, é difícil de aplicar. A gente vive num mundo que há muita desigualdade e a falta de humanidade das pessoas, ela acabaria aumentando e agravando os problemas que ainda existem hoje, né? Então, eu acho que é um debate ainda que acaba gerando muita questão política, ele é levado muito pelo lado político, e vai trazer mais insegurança ainda e instabilidade para o nosso país. Então, é uma coisa que tem que ser pensada muito bem antes de mudar o entendimento que existe hoje. Então, qualquer dúvida, eu me coloco à disposição pelos canais que a gente tem ou pelo próprio site do Bruno. Obrigada!